Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desidratados com a Ju. Eu sou a Ju e ajudo você a criar doces com frutas desidratadas do absoluto zero para melhorar o seu cardápio de produtos fit e se destacar nesse mercado que é muito promissor. O tema de hoje é tempo de secagem de uma fruta dentro da desidratadora. E afinal, qual é o tempo de secagem das frutas dentro do seu maquinário? Bem, eu preciso começar dizendo o seguinte: o processo de desidratação não é uma ciência exata, tá bom? Então existem milhões de tabelas de desidratação. Eu tenho aqui comigo mais de 30 tabelas com curvas de secagem e nenhuma é igual à outra, porque não é uma ciência exata. No processo de desidratação tem muitas variantes. E quais são essas variantes? Tem a qualidade da sua máquina, o clima onde você está, se é um clima seco, um clima úmido, o formato do corte da sua fruta, a espessura desse corte, o grau de maturação da sua fruta. Então, são tantas variáveis que é impossível você precisar o tempo exato que uma fruta vai ficar dentro da máquina. Isso é algo que todo mundo precisa entender. Então pode ser que eu faça aqui em 8 horas a desidratação de uma manga chips, por exemplo, e você leve aí na sua casa 24 horas. Então não é para ficar fissurado com o tempo de secagem, tá bom? A desidratação é um processo lento mesmo, então a gente tem que aprender a lidar com esse processo. Não é igual um forno, né, que a gente vai lá, coloca e 2 horas está pronto. E é por isso que eu gosto de trabalhar à noite. Então eu ligo a minha fornada à noite, eu vou dormir e de manhã tá tudo lá, tá tudo pronto. E é uma forma mais tranquila, menos ansiosa de trabalhar, porque a gente passa a noite toda tranquila dormindo e de manhã tá tudo pronto. Desidratação é um processo lento e onde a gente trabalha a baixas temperaturas, o que garante a preservação de muitos nutrientes, vitaminas, minerais contidos nesse alimento. E como é que é o tempo de secagem dentro de uma desidratadora? Bem, eu posso dizer que a desidratação é uma das etapas de pré-processamento das frutas que tem a finalidade de retirar boa parte da água contida nelas. E numa desidratadora elétrica é definido como um processo simultâneo de transferência de calor e massa, que seria a umidade, entre o produto e o ar de secagem. Uma corrente de ar quente passa através das frutas e esse ar que circula arrasta com ele o vapor de água. É um processo muito semelhante a que todo mundo conhece, que é a secagem de roupa no varal. Em um dia quente, a roupa seca mais rápido, porque o ar que passa ele está muito mais seco e também a procura de água. Então, quando ele passa pela superfície úmida da roupa, ele arrasta com ela essa umidade junto. Então, nesse processo, você consegue observar que em locais mais úmidos, a gente tem mais dificuldades para secar a roupa no varal do que em locais mais secos. E essa diferença de umidade local também vai interferir na secagem das frutas dentro da sua máquina, porque apesar da ventilação ser mecânica, o ar que circula dentro é o mesmo ar do ambiente externo. Então a umidade do ar onde você vive também vai interferir no tempo de secagem das suas frutas. E claro, a qualidade do sistema de ventilação da sua máquina também vai interferir no tempo de secagem, mas esse é um assunto para outro vídeo. E agora, qual é a diferença entre melancia e banana quando a gente coloca as duas dentro da desidratadora? A principal diferença entre desidratar banana e desidratar melancia é o vapor úmido presente na máquina, o que vai influenciar diretamente no tempo de secagem, né? Pensa na fruta quando você fatia. A banana você corta ela todinha e a superfície de cada fatia não é encharcada. Então, assim que você coloca dentro de uma máquina de desidratação, o processo de secagem já se inicia de imediato, né, com aquela circulação de vapor quente e seco em volta da fruta. Já quando a gente fatia uma melancia, nota-se um encharcamento da fruta, sabe? Fica aquela poça de água, inclusive na superfície da tábua. Então, assim que você coloca essa fatia de melancia dentro da máquina, cria um vapor quente, úmido. Então, praticamente a melancia vai umidificar todo esse ar que circula dentro da máquina. Então vai ter um ar de alta densidade, um vapor quente e úmido,
E dessa forma a gente vai prolongar um pouquinho o início do processo de secagem. E é por isso que vale ponderar as misturas de frutas que você vai colocar na mesma leva para desidratar. Eu disponibilizo para os meus alunos uma tabela resumida de umidade e composição química de cada fruta e a partir dela a gente vai conseguir ter uma ideia de qual fruta a gente pode misturar com cada fornada para a gente ter um melhor rendimento de secagem. A banana, por exemplo, tem uma média de 70% de umidade, enquanto a melancia tem 92% de água na sua composição. É muita coisa, né? Daí esse encharcamento aí na hora do corte. É interessante que uma vez uma aluna me ligou desesperada, falando: Ju, fui fazer um rolinho de açaí que você ensinou, só que no meu levou 30 horas dentro da máquina. Isso é normal ou tem alguma coisa errada acontecendo? Ela falou que estava achando que a máquina estava com defeito. Então ela disse que até ligou para o fabricante, mas ela achou melhor primeiro dividir comigo essa questão. Então eu parei para analisar todos os pontos que estavam aumentando esse tempo de secagem, no caso do rolinho de açaí. E dentro de alguns detalhes estava a qualidade do açaí que ela estava usando na receita. Muita gente não sabe, né? Mas a polpa de açaí vendido por aí, ela é misturada com água, muita água. Então ela estava praticamente secando água dentro da máquina. E lembrando do que eu falei anteriormente, as primeiras horas provavelmente ficou circulando dentro da máquina um ar quente e úmido por conta desse teor aquoso do açaí. Então, o atraso para o início do processo de secagem dos rolinhos dessa aluna teve como influência principal, dentre outros fatores que a gente acabou analisando junto depois, a qualidade do açaí que ela estava comprando. Uma das dúvidas que eu mais recebo é essa, né? Se pode misturar as frutas numa mesma fornada. A gente pode fazer na mesma fornada sim, mas o que acontece é que a maçã, por exemplo, seca super rápido. Fatias finas de maçã, talvez em 6 horas já esteja tudo pronto. Mas se a gente coloca na mesma fornada fatias finas de maçã, que apesar de conter bastante umidade, tem uma textura seca e porosa, né? Então não tem aquele encharcamento. Então se a gente mistura fatia de maçã com fatias grossas de abacaxi, por exemplo, que o abacaxi tem aquele aspecto úmido encharcado, igual a melancia, sabe? Então, percebe que quando você fatia o abacaxi tem aquela textura úmida e molhada na superfície? Então, vai criar esse vapor denso que eu falei dentro da máquina nas primeiras horas, fazendo com que a desidratação da maçã atrase um pouco mais. Vai secar tudo? Vai. Porém, vai demorar um pouquinho mais de tempo para secar a maçã do que o normal para essa fruta quando a gente desidrata ela sozinha. Então, se você fizer uma fornada só de maçã, você terá maçãs secas em menos tempo do que quando você misturar na mesma fornada maçã e abacaxi. A vantagem de misturar várias frutas na mesma fornada é a facilidade de fazer tudo ao mesmo tempo, principalmente quando a gente tem apenas algumas amostras de cada fruta para desidratar. Então, a gente prolonga um pouco o tempo da máquina, mas faz tudo de uma só vez. Então vai depender do seu propósito. Se quiser fazer uma frutinha ou outra apenas para ter como degustação própria e não tem uma quantidade grande de cada fruta, vale misturar tudo numa mesma fornada. A única coisa que eu não sugiro misturar na mesma fornada são as frutas com outros temperos fortes, como cebola, alho, por exemplo, tá na mesma fornada, porque o aroma vai predominar. Então é bom evitar, tá bom? Cebola, alho são tão baratos também, né, gente? Vale a pena a gente comprar eles aí desidratados a granel, é tão baratinho. A gente encontra fácil para vender. E não vale uma máquina defumada para conseguir fazer. A não ser que você tenha aí cebola orgânica, alho orgânico e quer fazer para consumo próprio, você faz. Depois você faz umas 3 fornadas de citros, tá? Para poder tirar esse aroma todo de dentro da máquina. Mas nunca misture com suas frutas a cebola, o alho. Tem o cogumelo também que defuma muito a máquina. Então é bom evitar misturas com esse tipo de tempero. O cogumelo, inclusive, eu tenho uma aluna que uma vez me contou que a máquina dela estava com um cheiro estranho, como um cheiro de peixe, e tudo que ela fazia na máquina saía com aquele mesmo cheiro. Então a gente também analisou junto o que poderia ser, e ela lembrou que havia feito algumas boas fornadas de cogumelo desidratado e pronto, a gente matou a charada. Então a gente solucionou o enigma do cheiro forte da máquina, eu sugeri para ela as fornadas de citros e bastante higienização das bandejas, das laterais da máquina e pronto, ela conseguiu tirar esse cheiro forte dentro da máquina.
Além dos cheiros fortes dentro da máquina também, a gente deve evitar misturar qualquer produto de origem animal, como carnes, ovos, né, na sua fornada com frutas, por questão mesmo de contaminação de alimentos, tá bom? Então, voltando ao assunto de secagem das frutas, quais os tipos de frutas que mais demoram na secagem dentro da máquina? Mais do que avaliar o teor aquoso de cada fruta, é avaliar o corte escolhido. Um fator que influencia todo o processo de secagem é o formato em que a fruta é cortada antes de ser desidratada. Nessas horas, vale lembrar que toda a superfície vai secar de fora para dentro. Então, quanto maior for a área a ser processada, né, mais tempo vai levar comparado a outros cortes menores da mesma fruta. Então, o formato do corte altera não só o tempo de processamento, mas também a textura e o sabor. Um abacaxi fatiado grosso resulta num produto mastigável, suculento, ao ponto que as fatias finas de abacaxi podem ser firmes e ótimas para decoração de drink, ornamentação de bolo, outros pratos sofisticados. Então, não há um processo mais ou menos adequado para cada fruta. Depende do objetivo da desidratação do mercado que você quer atingir. Vale a pena secar fruta com maior teor de água para comercializar? Daí você deve estar me perguntando, mas Ju, então não é vantajoso secar melancia? De fato, não é uma fruta que vai te dar muito lucro, né, em caso de produção para venda, porque afinal o conteúdo de sólidos dessa fruta é muito baixo, você vai praticamente secar água dentro da máquina. Mas é um docinho delicioso, mastigável, e você pode criar algumas estratégias na hora de fatiar para ajudar nesse processo. Então, existem sim públicos específicos que pagam uma fortuna para ter uma iguaria como uma melancia desidratada. Além de deliciosa, ela é concentrada em vitaminas, minerais essenciais e, por ser uma fonte natural de nutrientes, é um snack muito apreciado por quem faz montanhismo, trilha ou qualquer esporte que seja necessário carregar o mínimo de peso e o máximo de calorias nutritivas. Ao contrário das frutas frescas, né, que são altamente perecíveis, as frutas desidratadas são estáveis ao calor e têm longa vida útil. Então elas mantêm muitos nutrientes encontrados nas frutas frescas e fornecem uma fonte saudável de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, carboidratos. Quando a gente ingere uma fruta desidratada, você tem a sensação de que o doce fica mais doce, o ácido fica mais ácido. A sensação é legítima, mas nada foi adicionado à fruta. Na verdade, como a fruta perde a água, o que acontece é que esses sabores ficam mais concentrados, ficam mais intensos. É delicioso. Agora, como é que eu vou cortar uma fruta para diminuir o tempo de secagem dela? Lembrando da regra que qualquer superfície seca de fora para dentro, quanto menor a superfície, mais rápido e eficiente será o tempo de secagem. Então, criar estratégias no sentido de criar novos formatos de comercialização das suas frutas pode te render economia de tempo no processo de secagem. Eu só preciso te lembrar o seguinte: tente fatiar da maneira mais uniforme, mais igual, para você ter um tempo de desidratação uniforme na mesma fornada. Eu amo fruta desidratada. É muito doce, é portátil, é ótimo para levar com você para qualquer lugar. Além da gente conseguir ornamentar pratos, arranjos, né? As frutas também são boas nas granolas, no iogurte. É interessante que eu costumava comprar a fruta seca no mercado pensando que eu estava comprando um alimento saudável. Então, assim que eu aprendi a preparar minhas próprias frutas desidratadas, eu aprendi que no mercado a maioria das frutas não são apenas frutas, vem adicionados de muito açúcar e produtos químicos. Então, o que deveria ser um lanche saudável pode realmente ser uma fonte sorrateira de dextrose, glicose, dióxido de enxofre, parafina. Então, no geral, quanto mais bonita a fruta seca, mais produtos químicos ela contém. Então, para manter a fruta bonita, colorida e brilhante, coisas que não são fruta são adicionadas nesses produtos que você encontra no mercado. Inclusive, eu aprendi ao comprar fruta desidratada na loja, melhor é procurar aquelas frutinhas mais feias, porque na verdade a gente sabe o que acontece com a fruta que seca, né? Ela fica com uma tonalidade escura, enrugada, não fica nada bonito. Então, por conta disso, eu venho me dedicando nos últimos anos a estudar e colocar em prática técnicas para deixar tudo mais lindo e saboroso de forma natural e sem aditivos que prejudicam a nossa saúde.
Então, se você também quiser embarcar nesse mundo de desidratação, vem comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, isso me motiva a fazer mais conteúdo para você, além de seguir o canal e ativar o sininho para ser avisado de novos conteúdos postados, tá bom? Um super beijo e até a próxima!